Ontem eu tive que tomar umas 3 xícaras de café para poder limpar minha casa. Minha casa estava meio sujinha. Aí era 7 horas da noite, estavam limpando casa, lavando banheiro. Uhum. Mas é isso. Eu vou ver se o pessoal concorda de eu fazer aula aos sábados às 10. Eu acho que fica melhor para mim. Não sei se fica melhor para vocês, né? Será que fica? Se adequa. Eu não me Eu tenho dormido muito tarde também, né? Trabalhando também, igual um louco. Uhum. Mas você dá aula online também, né? É de música. Legal. É. Mas você dá presencial e online, né? A domicílio. Ai, que legal. Você dá aula em escolas e aulas particulares, né? Isso. O jeito é assim, né, cara? Tem que sobreviver, né? Porque a Sedu não paga muito bem, né? É. Eu tô com uma filhinha de 1 ano também. Aí tá. Aí o ofício de papai. Não, é cansativo. Muito cansativo. Você tem só uma filha? Tem uma menininha de 1 ano. Tá na fase aí da. Não. Ela já tá engatinhando já, né? Na fase de explorar tudo, né? Bom dia, Larissa. Tudo bem? É nessa fase que eles começam a colocar os dedinhos em tudo, né? É, Ah, não, Deus me livre. abrir porta de tudo. Não, 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 é complicado. Não, tem uma fase também que eles ficam se escondendo dentro do armário, né? É, Não é? Ela fase fica. das birras também, né? Oi? A fase das birras, né? De não querer escutar não, de querer fazer tudo que quer. Ah, quando eles são adolescentes também. Então, acho que é um reflexo, né? A adolescência é um reflexo desse primeiro ano. Olha, eu não tenho filhos, não, mas eu tenho 4 sobrinhos, 4. Então eu também tive que educá-los, né? Uhum. Então eu conheço todas as etapas, assim, sabe? Eu fiz de tudo já, tipo, minha sobrinha eu cuidava dela desde que ela era muito pequenininha, então eu fazia mamadeira, colocava Uhum. para dormir, levava ao médico, fazia tudo que um pai tinha que fazer, eu fazia. E ainda faço. Então eu estou bem acostumado, assim, mas decidi também não ter filhos, porque eu estou cansado. Melhor ficar para tio mesmo, né? Porque quando eu estou cansado, eu mando de volta, né? Vai com seu pai e sua mãe. Essa é a vantagem de ser tio, né? Essa é a vantagem, sabe? Assim. Mas eu sou um tio bem legal. Muito legal, mas bravo também. Eles falam que eu sou muito legal, mas eu sou bravo. Porque eu imponho limites, né? As crianças não crescem limites. Aí eu imponho limites, aí eles me falam que eu sou bravo, né? Exatamente. Meninos, o que você acha? Eu espero mais um pouquinho, posso começar? Se a galera chega. Por mim, eu espero mais um pouquinho. Beleza. Mas aí, vocês conseguiram? Coitado, eu faço essas perguntas, gente, meio que sabendo a resposta, tá? Mas assim, né? É por protocolo, né? Vocês conseguiram pesquisar alguma coisa sobre o tema? Não, né? Conseguiu pesquisar alguma coisa, ler alguma coisa? Então, para ser sincero, professor, Não. a correria não tentar aproveitar esse fim de semana agora para dar uma estudada. Uma dica para vocês, eu não sei se acontece com todas as bancas, mas a banca do Sebrasp, eles liberam depois o gabarito, a prova, e eles também liberam a prova com um modelo meio que padrão de resposta do texto dissertativo, né? E aí vocês podem dar uma olhada sempre que vocês quiserem pesquisar, ver ou acompanhar as provas anteriores. Vou até mostrar aqui para vocês como é que é. Eles meio que instruem assim, ó, tipo resposta que seria um pouco padrão, né? Do texto dissertativo. Eu falo sempre dissertativo argumentativo, mas do dissertativo. Uhum. E A do CNU, não sei se você acompanhou, professor. hum, pode Ela falar. fugiu um pouco do padrão, né? Do tradicional, né? Então,
Eu lembro que era só dissertativo argumentativo, não era? O gênero. Você tinha três questões, se eu não me engano, e cada questão você tinha uma dissertação, né? Mas era assim, cada prova era uma dissertação só, né? Eu fiz, mas eu lembro que tinha algumas questões específicas com um determinado texto e algumas linhas, né, para você dissertar ali, né? Ah, Não, então é igual Sebrasp, né, não? é, mas eu acho que a diferença está no que você citou na aula passada, né? No, Hum. do expositivo, né? É, porque no expositivo, olha aqui. Eu nunca tinha, nunca fui aula sobre texto expositivo, né? Acho que eu dei uma aulinha só. A gente não precisa levantar teses, né? A gente só expõe a coisa meio que ali na terceira pessoa, né? E tal, e coloca ali uma síntese no final, ou uma sugestão, ou alguma coisa sobre alguma solução, mas sempre assim, numa certa distância, né? Ao governo, à sociedade, e tal, tal, tal. Mas é sempre assim, você não vai levantar nenhuma tese, não vai defender nenhuma tese. Essa é a diferença, né? Mas aí, digamos assim, as pessoas também têm dificuldade de fazer a diferença entre um e outro, né? É comum ter essa dificuldade. Mas eu olhei o tema, eu lembro que eu apliquei essa prova, e eu vi o tema estava muito bom, tá? Estava muito bom. Muita gente faltou, muita gente, no Brasil inteiro. E assim, quem estudou conseguiu uma vaguinha ali, tá? Porque a sala que eu apliquei prova de 30 pessoas, foram só 12, 13 pessoas no máximo. Isso CNU, né, professor? CNU. É. Inclusive, eu acho que agora em outubro vai sair o resultado, né? Assim, então, esse mês, né? É esse mês. Então, vocês querem que eu comece? Me fala aí. Pode ser. Então, vamos lá, né? Nesta não sei se eu vou falar nesse texto, né? Mas essa proposta, temos três elementos que chamam atenção para a pessoa que vai escrever, né? Vocês estão enxergando aí direitinho, né? Acho que agora sim. Que é a questão do desastre natural. E aí é sempre bom pensar, os desastres naturais acontecem porque a natureza assim quis, ou tem intervenção humana, né? Temos que pensar sobre isso. Eu estava até pesquisando aqui rapidinho e tem um termo desastre socioambiental. Olha que é mais interessante, né? Os impactos na sociedade, né? O impacto de um desastre na sociedade, isso a gente já consegue imaginar pelo menos, né? Quais são os impactos que isso pode ocorrer e a responsabilidade do Estado, né? Sabendo que o Estado a empresa pública, né? A empresa em que a gente investe, né? A gente investe em forma de imposto, né? A gente vai ali, contribui, paga um imposto, paga uma taxa, paga isso, paga aquilo, para que eles sejam os representantes dessa empresa pública, conduza o bem-estar social, produza bem-estar social e proteja a sociedade de diversas coisas, inclusive dos desastres naturais. Porém, numa situação muito complicada, muito sadomasoquista, as pessoas elegem pessoas que não estão comprometidas com o bem-estar social e ambiental, político, ou, digamos, econômico, no sentido mais distributivo, né, da economia. As pessoas votam naqueles que fazem da economia concentração de renda para as famílias que já são ricas, né? É a nosso paradoxo, né? As pessoas pobres votam nas pessoas ricas para elas continuarem ricas. E bom dia, Robson. Tudo bem? E aí, o que acontece? Vocês podem pensar, por exemplo, quando forem escrever essa redação, nos desastres ambientais que ocorreram, né, na sociedade brasileira nos últimos anos. Aí eu sei que, deixa eu ver se mostra aqui.
aparecer aqui. Eu não sei se eu leio, né? Mas, assim, esse documento aqui é o caderno de questões do Sebrasp, da prova de 2022. E aí eles colocam ideias que seriam, digamos, padrão, né? Para o texto, né? E aí, olha que interessante. Eles vão escrever, né? E eu vou explicando, tá, gente? Vou ler e vou explicar. A prova discursiva. Tem alguém aqui no. Peraí. Tem alguém aqui me chamando no WhatsApp? Pronto, respondi. A prova discursiva trata de um tema da atualidade. Então, no caso desse tema aqui do desastre natural, foi o desastre natural. Aí, eles dão um certo parâmetro do que eles esperavam, a banca, né, da pessoa que, né, do candidato, né, que vai escrever o texto, né, o que escreveu. A gente vou ter que fechar aqui o WhatsApp, porque não dá não, cara. Poxa, não dá não, cara, eu não consigo trabalhar. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, socorro, né? Aí, beleza. Aí, vamos lá, né? Vou tentar aqui, né? Se o povo continuar mandando mensagem, vou ter que deixar de responder. Apesar de trazer um tema muito comum na sociedade, dada a quantidade de desastres que se noticiam, a proposta da prova discursiva aborda o tema de um modo diferente. Ao solicitar aos candidatos que criem um texto no qual responda o questionamento: qual é a responsabilidade do Estado frente às situações de desastres, né, naturais. Para tanto, os candidatos deverão desenvolver seu texto a partir da articulação de três elementos. Que é isso, essa é a diferença do texto dissertativo expositivo do texto dissertativo argumentativo. No expositivo, eles já colocam três elementos que você deve obrigatoriamente escrever, você não pode deixar de escrever, senão eles tiram ponto. E aí, essas três questões, né, esses três elementos, é o desastre, o impacto do desastre e a responsabilidade do Estado frente aos desastres. E aí, eles colocam, assim, três eixos, né? O primeiro aspecto é desenvolver esse conceito do desastre ambiental, né? O que é um desastre ambiental. Aí, B, a realidade dos desastres naturais no mundo. Será que isso é realmente algo iminente? Será que a gente não consegue... será que os governadores, prefeitos, presidentes não conseguem, por meio de secretarias do meio ambiente, fiscalizar, olhar os espaços em que são mais propícios a acontecerem isso e tentar prevenir? Bom, podem, como devem, né? Então, a gente pode usar exemplos que ocorreram no Brasil. Temos o episódio em Petrópolis, aqui também fala de Santa Catarina, Paraty também, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Capitólio, Minas Gerais, enfim. E a gente pode lembrar do Rio Grande do Sul, que é o mais recente, né? E aí tem as perdas econômicas, né, e tal, que é o segundo movimento do texto. Então, as pessoas vão perder suas casas, seus carros, vão perder suas vidas, e, obviamente, né, um estado destruído, ou um município destruído, vai ser muito difícil ele se reerguer novamente. Então, vai ser uma perda econômica muito grande, social e até cultural, né? Vamos supor que a gente perca, no meio disso, um museu com arquivos históricos, né? Perca também bibliotecas, né? Então, tudo isso é uma grande perda. Depois eu mando essa folhinha aqui para vocês, tá? Eu não vou ficar muito nela, não, porque, enfim, depois eu mando, aí vocês dão uma lidinha e tal, que é mais fácil. Deixa eu olhar aqui onde eu tenho que voltar. Ah, voltei. Então, vamos pensar assim, né? O que é um desastre natural? Bom, ninguém tem muito tempo para pesquisar nada, nem um artigo, né? Então, vocês podem jogar ali no Google,
que a inteligência artificial vai se dar conta do que é um desastre natural. Porque a primeira coisa, eu acho que a gente precisa, talvez, aprender é conceituar as coisas. O que é cada coisa, né? Se parar para pensar, a gente fala tanto das coisas e não sabe conceituá-las, né? Então, o que é uma sociedade? O que é o meio ambiente? O que é um desastre ambiental? O que é um desastre socioambiental? O que é o Estado, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente está falando o tempo todo e a gente não sabe definir, não sabe, né? Então, assim, o que é um desastre natural? Aí, se vocês forem no Google, aí rapidinho, vocês vão encontrar uma resposta, né? Que vai auxiliar vocês a produzir o texto de vocês. Estou dizendo que vocês têm que fazer isso sempre, não sei, depende da realidade de cada um, né? Quem tiver tempo para ler um artigo científico e tal, ok. Quem não tiver também, beleza. A ideia também não é que você escreva aqui um tratado sobre o meio ambiente, nem, enfim, uma tese, né, de doutorado. É só um texto de 30 linhas que precisa de conteúdo, digamos de um conteúdo que seja um pouco sólido, né, que seja um pouco condizente com a proposta, né. Aí eu vou colocar aqui o conceito. Aí vou parar a partilha para colocar minha tela aqui do Google para vocês enxergarem. Vai aparecer. Aí fui lá no Google, rapidinho. Deixa eu aumentar aqui. Vou deixar bem grande, para vocês lerem também. Não sei se vai dar para ler. Ah, tá. Eu coloquei o desastre socioambiental, mas tudo bem. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Peraí. Eu não estou conseguindo. Peraí, dá para enxergar direitinho. Eu vou olhar e ver. Peraí, deixa eu olhar aqui. Sim, né? Ai, que bom. Então, agora eu colhei aqui. Eu coloquei desastres socioambientais, mas são os desastres ambientais, que eu vou colocar aqui também. Na folha. Ah, tirar. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Pronto. Então, vamos lá. Os desastres ambientais, também conhecidos como os desastres ecológicos, são eventos catastróficos que ocorrem no meio ambiente e são causados pela atividade humana. Olha que interessante, né? A pessoa já está dizendo aqui, né? O autor, a pessoa que escreveu, que é causada pela atividade humana. Óbvio, né? Tem coisas que não é só atividade humana, né? Enfim. Mas, digamos que desde a Revolução Industrial, o ser humano não, né, gente? As empresas, as indústrias têm causado muitos danos ao meio ambiente. E óbvio que o planeta vem sofrendo com isso, né? Então, eles são fenômenos naturais causados são consequências naturais da ação humana, né? Que é uma ação, digamos, em sociedade, né? Desastres naturais são fenômenos naturais de grande intensidade que causam danos a uma área ou região povoada. Eles podem ser originados pela dinâmica interna ou externa da Terra. Então, dinâmica interna é terremoto, maremoto, vulcanismo, tsunamis. Externa é tempestades, tornados, inundações e escorregamentos. Então, se a gente for citar as enchentes, é uma dinâmica externa, né? Então, inundações, essas chuvas, às vezes, muito intensas, ou calor, né? Intenso, fora de época, enfim, essa bipolaridade climática que a gente vive também é consequência da ação humana. Os desastres naturais podem causar danos à propriedade, às vítimas, né? Ou às duas pessoas ao mesmo tempo, as duas coisas. A extensão dos danos depende da capacidade da população de resistir ao desastre. Eles são diferentes dos desastres ambientais, que são eventos catastróficos causados pela atividade humana.
Olha só, né? Olha, aqui temos diferença de uma coisa e outra, né? Mas eu acho que não está tão diferente, não. Aqui está dizendo, ó, desastres naturais são diferentes dos desastres ambientais. O ambiental, no caso, seria algo em relação à consequência, né, da atividade humana, e aqui não, aqui seria só, o desastre natural seria só algo em que a própria natureza, por si própria, né, acaba acontecendo, né? A ocorrência do desastre natural tem aumentado significativamente devido ao aquecimento global. E aí, é aí que eu acho que as coisas estão interligadas e nunca uma coisa é isolada da outra, né? A ocorrência do desastre natural tem aumentado significativamente devido ao aquecimento global, que é causado pela ação humana, e da degradação ambiental, que é causada pela ação humana. Então, logo o que a gente vive é um desastre socioambiental. A maioria das coisas, pelo menos, tem essa relação, né? São socioambientais. Então, é a sociedade humana interagindo com o meio ambiente, infelizmente, interagindo com o meio ambiente de maneira a destruí-lo e não a preservá-lo, nessa ideia. Essa ideia que vem lá do século XIX. Vocês lembram quando um cara muito doidão, chamado Nietzsche, falava assim: Deus está morto, Deus está morto. E aí as pessoas, até hoje, né, tem a ideia que o Nietzsche era um, sei lá, um satanista. Por quê? Nessa época, aí, no final do século XVIII, 18, 19, agora não lembro muito bem, mas tá aí, né? A promessa da ciência era a promessa de que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Aí os filósofos estavam ali, né, discutindo que já estavam fabricando remédio, ou fabricando não, né, produzindo alguns remédios, e logo as pessoas parariam de rezar, pedir a Deus para curar certas coisas, e um remédio iria, digamos, resolver o problema delas. Aí o Nietzsche colocava essa frase assim, dizia nas aulas dele, outros filósofos também diziam, que a metáfora Deus significava assim, a crença da gente no transcendental, ou no espiritual, ou no mito, Deus, era substituída pela crença no progresso, no desenvolvimento, na ciência. Então, Deus estaria morto nesse sentido, assim, metafórico, né? A nossa crença, a nossa imaginação, ou a nossa crença no superior, no divino, ele não morreria, mas, porém, perderia, digamos, uma certa força diante da promessa da ciência. O que a ciência fez? A ciência não, os seres humanos fizeram com a ciência. Usaram a ciência para tratar, para manipular e administrar o meio ambiente, o que é externo a eles, de modo a explorá-lo, ou seja, a gente trata o meio ambiente como objeto a ser explorado para enriquecer, e aí as consequências naturais disso, digamos que as empresas não estão nem aí, né? Então, eles estão ali morando afastados das regiões que são mais perigosas, e assim, se tiver que morrer, vai morrer gente que não tem muito poder mesmo, né? Então não vai dar nada. Então, essa separação, por exemplo, eu acho muito interessante a gente pensar sempre nisso, essa separação entre ser humano e meio ambiente é a causa, para mim, assim, a causa da maior desgraça, né? Os indígenas não veem assim, né? A natureza e eles mesmos, né? Mas o pensamento ocidental é esse. Existe uma ideia de que existe o meio ambiente que está fora de nós e nós estamos, digamos, do outro lado, né? Quando, na verdade, a gente mora no planeta Terra, que é o meio ambiente também, né? A gente está dentro do meio ambiente, ou seja, a gente depende do planeta para poder sobreviver. Só que nessa passagem aí do século XVIII, XIX, o ser humano se colocou no centro das questões do universo, e aí ele começou a achar que ele é a própria razão, a própria racionalidade em pessoa, ou, enfim, personalizada, né, ou personificada, né? Nós somos a... Isso, Emerson, exatamente. Eu gosto do Nietzsche, assim, ele é um cara bem, bem, bem bravo, assim. Eu gosto, assim, de gente, filósofo bravo.
Então, você pensa, né? As pessoas começaram a acreditar muito na ciência. Até hoje, eu vejo assim, gente, a ciência é vista como uma religião, né? As pessoas acreditam em Deus, acreditam na ciência. Enfim, e até hoje as pessoas acreditam que o meio ambiente é algo separado delas. Ou seja, eu preciso, eu acho que vocês também, preciso que o planeta esteja em ordem, que esteja bem cuidado para que a gente possa viver. Mas a sociedade aprendeu com essa racionalidade, digamos, instrumental, que alguns filósofos vão dizer ali no século XX. Tem um cara que eu gosto muito, muito, chamado Theodor Adorno, e Horkheimer também, que eles escreveram um livro chamado Dialética do Esclarecimento, em 1945. O Adorno foi perseguido, né, durante o nazismo, porque ele era judeu. Ele falava do mito do esclarecimento, né, que é o mito do esclarecimento que a ciência iria trazer. E ele vai dizer o seguinte: o ser humano acreditou que, ali no iluminismo, né, que ele era o centro, que ele... Lembra do Descartes, falava, penso, logo existo? Ou seja, eu descobri que eu penso, eu não preciso de Deus. Eu existo porque eu penso. Só que a gente aprendeu a pensar errado, né? A gente aprendeu a pensar errado. E pensar que o ser humano, ele é dissociável do meio ambiente, é o nosso maior erro. E aí a gente passa a olhar para o meio ambiente como algo a ser explorado. Então, desmata, queima, polui, enfim, destrói tudo, achando que isso não vai reverberar depois na nossa própria vida, né? Então, digamos que essa é uma questão, digamos, epistemológica, né? Ou seja, a gente aprendeu a conhecer o objeto, que é o meio ambiente, tudo que a gente, né, pensa, né, sobre o mundo, a partir de uma distância dele, né? Como se a gente não estivesse nele. Ou seja, eu estou na sociedade. Eu vivo em sociedade, mas também a sociedade está dentro do meio ambiente, ela não vive fora do meio ambiente. Então, quando a gente passa e é isso que eu acho muito interessante nos nativos, né? Eles não se veem assim. Eles não falam assim, a terra é nossa. Eles falam, nós somos da terra. Eles não dizem que a terra é deles, porque a terra não é propriedade de ninguém. Eles dizem, nós pertencemos a ela. É ela que manda, sabe? É outra relação, né? Então, eu acho que isso é até interessante vocês colocarem no texto, né? Essa relação é que tem que mudar. Essa talvez seria uma mudança de paradigma, assim, no pensamento, na racionalidade, desde a Revolução Industrial, né? Ver o meio ambiente como parte de si. Até porque nós somos animais, né? Então, assim, os animais vivem no meio ambiente, precisam do meio ambiente para sobreviver. E a gente caiu na ilusão de acreditar que nós somos seres humanos lindos, maravilhosos, perfeitos, e que o meio ambiente é algo secundário, né? Então, enfim. E aí, a gente tem que pensar nas consequências dos desastres socioambientais, né? E aí, quais as consequências do desastre socioambiental? Sabemos. Mas eu acho, digamos assim, para que isso mude de forma mais radical e estrutural, devemos pensar nas escolas, devemos pensar em políticas públicas, devemos pensar também que os representantes têm que olhar para o meio ambiente como uma casa e não como algo fora dele, né? E digamos assim, que só a consequência, trabalhar só as consequências e evitar as consequências do desastres ambientais não irá resolver, né? A gente precisa mudar essa percepção do meio ambiente como a casa de todos, né? Logo, né? Todo mundo quer cuidar da sua casa, quer deixar a sua casa bonitinha, limpinha, né? Digamos, né? Para viver bem. Então, o meio ambiente e o planeta Terra seria a nossa casa, né? Mas a racionalidade masculina, digamos, que são os homens que criaram tantas coisas, né? Legais, mas criaram tanta coisa também desinteressante. Essa racionalidade instrumental que o Adorno vai falar, o Horkheimer vai falar, a racionalidade, digamos, eclipsada, né? Que é uma racionalidade que não vai ao encontro da luz, vai ao encontro da escuridão. Ela é uma racionalidade que
separa o homem do meio ambiente, e logo as consequências dessa divisão são essas, né? A gente trata a nossa casa como um lugar, um depósito ou um lugar para ser destruído. E aí, vamos para as consequências, né? Aí vocês vão lá, né, no Google rapidinho, pam. E agora o Google tem a inteligência artificial. E aí você vai na pesquisa e a inteligência artificial dá as respostas junto dos links de onde eles tiraram aquelas respostas, né? Aí vocês já podem pesquisar. Se vocês quiserem fazer, inclusive, isso no Google Acadêmico, vocês podem fazer também, que eles vão citar os links dos artigos e tal. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho maravilhoso essas tecnologias. E, bom, deixa eu colocar mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver se está dando para vocês enxergarem tudo certinho aí, bonitinho, porque tá dando. Aqui, bom. Vamos lá, vamos para as consequências. Uma perdas humanas, né? Morte de pessoas, direta ou indiretamente, causada pelo desastre. E também doenças, né, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Deslocamento de pessoas desabrigadas, desalojadas, prejuízos econômicos no estado. Você imagina, né, como está o Rio Grande do Sul. Problemas de saúde, obviamente. Desestabilização da fauna e da flora, né? Contaminação, né? Destruição da infraestrutura, né? Então, você imagina, né? Perder escolas, hospitais, enfim, né? Essa tragédia. Perda de identidade, interessantíssimo, né? Perda de identidade pessoal e profissional, perda de estruturas de apoio social, de senso de controle e autonomia. Tem alguém me chamando aqui no WhatsApp, eu vou fechar. Pronto. Eu tenho 2 WhatsApps abertos aqui, é um problema isso. Cadê? Diminuição da produção, né? Ou seja, é todo um ecossistema que é social, né? Que é danificado. E aí, como é que um Estado vai se recuperar de um desastre, por exemplo, igual o Rio Grande do Sul, né? Ele vai precisar de apoio. Deixa eu colocar aqui, ó, desastre do Rio Grande do Sul. Do governo federal, que vocês sabem, né, gente? Toda vez que o ano está terminando, começa já o olho grande dos políticos no orçamento, né? Vocês já viram falar da mínimo existencial, que é a condição mínima que os seres humanos precisam ter para viver em sociedade? Que é direito à habitação, à moradia, saúde, enfim, emprego e tal. Existe também um termo chamado reserva do possível, que é o dinheiro que a máquina, o Estado, precisa ter para que todo cidadão tenha esse mínimo existencial. E aí é uma disputa no orçamento entre os políticos que querem esse dinheiro do orçamento para continuar fazendo suas campanhas e se reelegerem, dinheiro para pagar as contas públicas, o funcionalismo público, dinheiro para pagar a dívida, os juros e amortizações dos juros da dívida, e aí é uma guerra. E aí fica sobrando pouco dinheiro para investir na sociedade. Nós temos esse problema. Quando o governo federal tem que tirar dinheiro do orçamento para enviar para os estados que sofreram esses desastres, é uma briga muito grande, assim, é muito grande e é um problemão, porque vocês veem em Congresso hoje, não só hoje, mas nos últimos anos, a gente tem visto bastante, o Congresso, ele age sempre contra o pressionando, né, o presidente ali para, não só o presidente, né, mas o governo, né, a base do governo, para brigar
e obter uma parte ali do orçamento para eles, né? Então, eles ficam ali o tempo todo assediando, né, ameaçando o governo para que essa parte da fatia do orçamento vá para eles continuarem as suas campanhas e continuar ali com seus empregos. E pouca importância se dá a essas questões ambientais, né? Este ano mesmo, pouco do recurso público, do orçamento, foi para o meio ambiente. E aí fica aí, né, uma questão, né? Como que a gente vai pensar em soluções quando o Estado não está priorizando isso no próprio orçamento? Fica difícil você mandar verba para os estados, fica difícil também você se precaver, né, ou guardar um dinheirinho ali do orçamento para eventuais desastres, e ao mesmo tempo você vai olhar também os governadores dos estados, em geral, eles também não estão nem um pouco preocupados com as questões climáticas. E aí, ninguém mesmo se preocupando com isso. Então, a consequência disso é muita morte, muita desgraça mesmo, e o cidadão tendo que se virar, né? Mas sabemos que o cidadão não vai conseguir se virar sozinho. No entanto, fica também, né, na nossa reflexão ou produção textual. Só um instantinho, eu vou pegar um negocinho aqui da internet. Se o Estado com o E maiúsculo, né, tem dificuldade no orçamento, os políticos estão mais preocupados em se reeleger e pegar esse dinheiro do orçamento para manter suas campanhas, enfim, fazer seus conchavos. Qual é o papel da sociedade diante disso, sabe? Que a gente sabe que essas pessoas não estão preocupadas, ok, né? Mas qual é o nosso papel diante do descaso do Estado, descaso dos governadores, dos prefeitos, enfim, fica para a própria população, para a própria sociedade, pensar na solução, porque eles não estão dando a solução, né? Então fica para nós mesmos pensarmos o que a gente vai fazer, porque eles não estão preocupados com a solução. Então fica para nós sempre a responsabilidade, né? E aí que tem sido triste, né? As pessoas também não se importam com o meio ambiente, né? Então, estou olhando aqui os prejuízos do Rio Grande do Sul, né? Ó, a perda de maquinário, estoques, a interrupção da produção de fábricas e a prestação de serviços. O setor da agropecuária foi o mais afetado, com um prejuízo estimado em 3 bilhões na agricultura, né? 3 bilhões e 100 milhões. E 272 milhões na pecuária. Vamos lá. Eu queria números, né? Mas, enfim. Vocês podem procurar esses exemplos, tá? As consequências econômicas. Deixa eu colocar aqui, consequências econômicas. Você quer falar com esse povo do dinheiro, falar de consequência econômica, tá? Esses homens só pensam em economia e pronto. Digamos que é isso que importa para eles. Deixa eu olhar aqui. Tem uns números aqui interessantes. Isso aqui mesmo. Olha lá. Agropecuária, o setor mais afetado, com prejuízos estimados a 3 bilhões na agricultura e 272 milhões na pecuária. O Rio Grande do Sul é muito dependente da agropecuária, que representa 40% do PIB do estado. Varejo, as vendas caíram 15% entre abril e maio de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Então, você pode pegar esses números aqui e trazer no texto, né? Se vocês quiserem e tal. Mas na hora lá eu vou ter esses números? Não, vocês não vão ter esses números. Mas, digamos que na produção textual, toda vez que vocês vão escrever, e toda vez que vocês forem pesquisar, vocês vão
digamos, internalizando algumas informações, né? Eu, por exemplo, não saberia escrever porcentagem, números com tamanha precisão, né? Mas, digamos que por ser um leitor, um fominha de filosofia, eu consigo conceituar as coisas, consigo estabelecer uma relação entre as coisas, né? Os conceitos, né? Então, sociedade, meio ambiente, o Estado, qual é a relação desses três entre eles, o que acontece entre esses três elementos que faz com que a gente não saia do lugar. Então, mas nem todo mundo fica lendo esse tipo de coisa, né? Eu leio porque eu sou maluco mesmo. Então, o governo federal anunciou medidas para ajudar a população e as empresas a se erguerem, com uma linha de financiamento de 15 bilhões com juros baixos e a renegociação de dívidas agrícolas. Então, pensa, né? A gente está com pouco dinheiro, né, no orçamento, e aí vem um desastre ambiental ou socioambiental, e o governo federal tem que tirar mais dinheiro do orçamento. E aí é só prejuízo, não tem como a gente pensar em alguma coisa interessante nisso tudo. É só prejuízo. E qual é a responsabilidade do Estado diante disso tudo? A responsabilidade do Estado é precaver. Mas na última aula eu disse o que eu disse, né? Era a mesma coisa. O Estado tem que precaver, mas o Estado não está se importando. Se vocês olharem o. Deixa eu ver se eu consigo aqui o orçamento, olhar aqui o orçamento. Foi o orçamento de 2024. Deixa eu olhar aqui. Gastos. Isso. Vamos lá. Acho que vou ter que parar de partilhar aí para mostrar para vocês. Orçamento. Olha lá. O orçamento de 2024 prevê gastos de 5.543.200.000, sendo que o maior parte será destinado a refinanciamento da dívida pública. Temos que falar sobre dívida pública também, né? Essa questão da dívida que não tem auditoria, que não tem nada, a gente só sabe que está devendo e não sabe como, né? Os valores previstos para algumas áreas do orçamento são educação, 180 bilhões, Ministério da Saúde, 231, meio ambiente, 3 bilhões. Olha só a diferença. Eu não estou dizendo que o Ministério da Educação tem que ter pouco dinheiro, não, tá, gente? Mas 180 bilhões no Ministério da Educação, bacana. Ministério da Saúde, 251 bilhões, bacana. Aí você chega, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 3 bilhões. Aí me fala, Ministério da Defesa, 126 bilhões. Mas olha ainda, né? 126 bilhões. Mudança do clima, meio ambiente, 3 bilhões, gente. Me fala se tem alguém pensando em nós. Não, não tem mesmo. Eu não estou inventando isso, vocês estão vendo aqui, né? Então, assim, o Estado não tem responsabilidade com isso, tá? Ele não tem, não quer ter, porque a sociedade está votando em pessoas que não têm compromisso. Então, qual é a consequência disso tudo? Extinção, né? A gente vai ser extinguido em pouco tempo. É o que se dá para esperar. Mas eu acho que a gente, por exemplo, tem que eleger pessoas responsáveis, pessoas conscientes dessa questão ambiental. Que parece que quando a gente fala questão ambiental, está dizendo uma coisa que é fora de nós, né? E não é. É a nossa casa, né? Então, quando a gente elege pessoas responsáveis e conscientes dessas questões ambientais, a gente vai fazer com que o Estado comece a pensar nessa questão, vai começar a pensar em soluções para isso. E me parece que a solução está em nossas mãos. E se a gente não vota nas pessoas que estão comprometidas com essas pautas ambientais, não há um cenário otimista, né, em vista, não é impossível. Então, o que vocês podem, né, digamos assim, né, escrever? Está se o Estado está sendo omisso, se ele é responsável por isso,
né, para precaver, prevenir e tal, cuidar da população, ele não está fazendo isso, e ele deveria fazer, então é o dever da sociedade cobrar do Estado, o meio da representatividade política, né? Então, são as pessoas que elegem aquelas pessoas que não estão nem aí. Então, existe uma responsabilidade, digamos, de todos para com o meio ambiente. Não é só o Estado que tem que criar, digamos, consciência, não, sabe? A gente que tem que criar consciência e eleger pessoas com essa consciência, com essa responsabilidade socioambiental. Me parece que a gente não tem essa consciência, não vota nas pessoas que estão conscientes disso, e obviamente que a gente vai passar por mais desastres socioambientais. E aí, eu queria saber de vocês assim, o que vocês utilizariam no texto de vocês? Quais são as coisas que vocês pensariam em colocar se vocês tivessem que escrever esse texto hoje, ou enfim, amanhã, não sei. O que vocês poderiam citar de exemplo? O que vocês poderiam trazer de ideias para o texto? Assim? Vocês têm uma noção? Todo mundo está com vergonha, né? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou abrir aquele template, enquanto vocês pensam um pouquinho aí, tá? Beleza. Para isso aqui. Eu vou abrir aquele template. Eu mandei para vocês, né? Acho que vocês já receberam lá no grupo. E aí, é só vocês chegarem aqui. Acho que tá partilhando aí, né? Bom, se vocês iniciarem um texto conceituando o que é desastre natural, digamos, desastre socioambiental, ambiental, e separar também o que é uma coisa da outra, né? O que é negligência estatal, o que é falta de consciência da sociedade. Tudo isso a gente pode organizar, né? Então, se vocês usarem os conceitos de desastre natural e socioambiental para iniciar o texto, digamos que vocês vão começar muito bem. Muito bem. E aí, dá para colocar aqui também, né? Negligência estatal logo no início. Tá, e as consequências dos desastres naturais na sociedade. Vocês podem falar da falta de consciência que gera esses impactos, né, esses problemas. O papel do Estado seria criar políticas públicas de prevenção. Defesa civil, né? Enfim. Conclusão. Hum, não, aí você faz uma síntese, né? É bom fazer sempre uma síntese na conclusão, que é bem negativo. Então, vocês podem aqui na introdução conceituar, mas aí é com a escrita de vocês, né? Então, eu, por exemplo, se fosse para conceituar isso, diria, ó, no século
Mas aí, tá vendo? Quando eu escrevo, eu estou trazendo a minha bagagem, o meu repertório, né? Uma coisa é o meu repertório, a outra coisa é o repertório de vocês. Então, eu sempre acho estranho quando eu escrevo e isso virar parâmetro, né? A ideia não é essa, a ideia é que vocês busquem aí, né, com a própria expressão e linguagem de vocês, fazer a introdução, fazer as partes, né, do texto. Eu mandei aquelas estruturazinhas, aqueles esqueletinhos, para auxiliar vocês nesse início, né, de escrita, né? Porque depois vai ser algo bem natural, tá? Quando vocês forem escrever, vai surgir, né? Mas, então, quem me chamando aqui... Larissa, pode falar. Bom dia, professor. Me surgiu uma dúvida aqui agora, porque eu lembro que eu tive algumas informações passadas que não necessariamente precisa iniciar a redação com um conectivo. Eu posso iniciar a redação já com um conceito, sem precisar colocar um conectivo, de início, a priori e etc. Sim, sim, sim. Pode sim, pode sim. Pode começar sem, tá? Esses negocinhos. É por isso que eu não gosto muito desses esqueletinhos, assim, sabe? Não gosto, não. Porque, por exemplo, eu já tenho a minha identidade, digamos, linguística, né? Eu já sei escrever do jeito. Assim, eu gosto de escrever desse jeito, sou, digamos assim, bem avaliado dessa forma. Porque o meu pensamento, o meu raciocínio, ele já fica desenhado na minha cabeça e eu vou só expressando isso. Então, para mim, os conectivos é uma questão só de gramática, né, ali, né, porque o texto tem que estar ligado. Mas eu nunca começo, primeiramente, não, né, eu já estou com 37 anos. Já escrevi uma monografia de quase 50 páginas. Já escrevi artigo. Pô, assim, eu não vou nesses modelinhos mais, sabe, Larissa? Não vou mais, assim, porque eu já tenho a minha identidade já. Mas para quem tem dificuldade, assim, para começar, pode ser uma boa ideia, né? Vou fazer o seguinte, também que você me perguntou, porque eu vou pegar um desses modelinhos que eu mandei para vocês e vou tentar colocar as minhas ideias dentro desse negocinho, esses modelinhos, que às vezes eu acho que pode ajudar, mas pode atrapalhar também, né? Enfim. Vamos lá, né? Peraí, deixa eu ver. Tem um aqui. Eu vou abrir aqui e vou dar exemplo para vocês. Tá. Mas Vamos uma lá, dúvida, professor. pode falar, tá? No caso da banca Sebrasp, né? Uhum. Eu li o edital, mas ainda fiquei na dúvida. Não sei se também alguém vai poder dizer melhor essa informação. A redação é dissertativa, argumentativa ou expositiva? Eu Só ainda não expositiva. somente expositiva. É. Então, a única coisa que diferencia é somente a conclusão. Vamos supor, a conclusão eu posso ser um pouco mais superficial. Não tão superficial, mas Mas é mesmo. É mesmo, assim. Assim, Larissa, é como se fosse uma reflexão. O texto expositivo é como se fosse uma reflexão. sim. Então, mas a introdução eu poderia começar da mesma forma que eu começaria uma argumentativa dissertativa, colocando o Aham. conceito, ou trazendo Isso, um isso. Só fato que assim, histórico. pode falar, perdão. Não, não, era só isso mesmo. É porque, assim, no dissertativo argumentativo, você precisa elaborar uma tese, lembra? Na introdução? Sim, sim. E nesse gênero, você não precisa trazer uma tese, nem duas, nem nada, entendeu? Você só expõe. Então, por Então, exemplo, pode no falar. caso, eu não precisaria colocar nenhuma tese que eu vá destrinchar nos desenvolvimentos. Não, nenhuma. Nenhuma. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é mais fácil, né? Sim, sim. Né? É Ah, mais fácil. entendi. Estou entendendo. Então, aí seria interessante o senhor
Fala um pouco mais sobre. Não, pessoal, aqui vocês não poderiam ser tão profundos, que eu estava pensando que a gente tinha que colocar tudo isso, entendeu, na redação. Não, não. Então, tipo assim, eu estou trazendo umas. Tentando, assim, né, dar uma elucidada nas coisas, porque Sim. o expositivo é assim, né? Pode falar, tem alguém querendo falar aí, não tem? Pode falar, tá, gente? Se tem alguém querendo falar. Não, acho que era eu que estava com o microfone ligado. Dispositivo, você vai falar assim, é sempre tratar a que você está dizendo na terceira pessoa, né? Enfim, deixa eu olhar aqui, ver se tem algum teminha aqui. Eu quero dar um exemplo assim mais ilustrado, né? Eu dei um exemplo esses dias para vocês, era de um trechinho de 2 textos. Acho que não sei se você estava na aula, mas eu posso colocar aqui também. Sim, eu assisti, é por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu vi justamente que o senhor estava falando sobre o texto expositivo. Isso. Aí eu fiquei nessa dúvida se seria o argumentativo ou o expositivo. O Sebrasp pede só o expositivo mesmo, né? Que é a diferença, né? Deixa eu mostrar aqui, acho que dá para mostrar aqui rapidinho, tá? Aí, tá. Aí, tá vendo aqui? Olha só como é que ele vai falar, a pessoa que escreveu, né? Um grupo de professores da rede pública tem unido forças a fim de questionar as formas de ensino, consideradas tradicionais e ultrapassadas frente ao mundo contemporâneo. A iniciativa visa. Tá vendo o que ele está dizendo? Não é o que ele pensa sobre a coisa, mas ele só está dizendo sobre a coisa, né? Ele não está trazendo nenhuma tese sobre os professores, sobre a iniciativa dos professores. Ele não está fazendo julgamento, né? A iniciativa visa construir conjuntamente alternativas para despertar novamente o interesse dos alunos na escola. Uma das possibilidades levantadas é aliar o uso das novas tecnologias, tal, tal, tal. Você está vendo que ele está só expondo o trabalho de alguns professores e tal, tal, tal. É isso, é o texto positivo. Parece que não há um julgamento pessoal sobre esse tipo de coisa, né? Como seria agora o texto dissertativo argumentativo? A educação tem tido dificuldades com a questão da atenção e aprendizagem no ensino, durante a série estatal ou durante o ensino básico. Alguém quer falar? Quer falar? Ah, tá, beleza. No entanto, a escola também tem a responsabilidade de estimular. Está vendo quando eu falo assim, a escola tem? Eu estou dizendo que a escola tem. Então, isso é um traço pessoal. Isso é um texto dissertativo argumentativo, porque eu estou trazendo a minha visão da escola. Quando eu faço isso, a escola tem que fazer isso, a sociedade tem que fazer aquilo. É a minha visão sobre a coisa, né? Quando eu só digo a escola está trabalhando para melhorar os seus índices de aprovação, de evasão escolar, e os alunos têm se interessado. Eu estou, parece que de fora, dizendo o que está acontecendo, né? Esse é o expositivo, é eu dizendo de fora o que está acontecendo sem dar a minha opinião. No argumentativo, é eu dando a minha opinião e trazendo fatos que comprovam que a minha opinião tem embasamento, né? Mas tudo bem, hoje a gente está na terceira aula, assim, se bem que segunda, né, do próprio gênero mesmo, mas... Então, é como se a gente estivesse trazendo um argumentativo, só que de forma bem geral. Eu não estou trazendo profundidade. Isso. Estou meio que trazendo a minha reflexão, só que de forma subjetiva. No argumentativo, dissertativo argumentativo, digamos que você coloca a sua visão sobre a coisa. No expositivo, você vai fazer uma análise fria, distante da coisa, entende? Fria e distante. Deixa eu pegar aqui os modelinhos, porque aí eu vou tentar. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme, Larissa, de colocar o meu pensamento dentro de um modelo. O que eu vou fazer aqui é tentar, eu não consigo muito,
Porque eu já tenho minha forma de me expressar, então é muito difícil eu colocar minha forma de expressar dentro de uma caixinha, né? Mas, deixa eu olhar aqui, né? E ainda mais quando a gente tem que ser bem superficial, né? A gente fica meio, caramba, será que eu tô sendo superficial demais ou tô sendo muito profunda? Também tem isso. Porque, pô, a gente passa pelo TCC, né, cara? Monografia. Então, a gente está acostumado a se aprofundar com as coisas, né? Inclusive, tem pessoas que têm dificuldade, depois que sai da faculdade, vai fazer uma prova de concurso, tem que fazer um texto no modelo Enem, né? E aí elas têm dificuldade de ser, digamos assim, curta, objetiva e muito sintética. É o meu caso. Todo mundo tem, porque, pô, você está acostumado a trazer tese, trazer uma referência, né, uma bibliografia ali atrás, e você está acostumado a desenvolver páginas sobre aquilo que você está afirmando. Aí chega ali, no dia da prova, você tem 30 linhas para sintetizar tudo e ser objetivo. E é isso. Mas eu vou trazer um modelozinho aqui, que eu acho que é menos sofrido para mim. Será que é esse aqui? Deixa eu ver. Ficam pequenininhos. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aqui, ó. Olha só, eu fico com medo de parecer muito abstrato às vezes, tá? Quando eu tô dando aula. Deixa eu tentar melhorar essa corzinha aqui. Porra. Não. Enfim. Tem aqui, né? Introdução. Esse aqui é por texto dissertativo argumentativo, tá? Então, assim, não é o gênero da gente, né, aqui, mas ele ajuda a dar uns comandozinhos para você iniciar o texto, caso tenha dificuldade. Então, por exemplo, eu sei que nos meados do século XVIII, 18, né? O Nietzsche é do século XVIII, não é, gente? Eu nem lembro, assim, tem hora que eu esqueço essas coisas, tá? Porque, Jesus, falta de descanso dá nisso, né? Mas eu tenho século XVIII, assim. Não, século XIX. É século XIX. Nossa, o Nietzsche não é tão velho assim, não, gente. Pois é, século XIX. Eu ia arriscar XIX, mas eu pensei, não, ele é mais velho. Então, século XIX. Eu acho muito interessante, por exemplo, a filosofia ela consegue entrar em qualquer tema, de qualquer coisa, sabe? Assim, eu queria ser professor de filosofia, tá? Não queria ser professor de português, não. Aí, na introdução, eu posso colocar, em meados do século XIX, o escritor, o filósofo Nietzsche, alertava sobre a morte de Deus, no sentido de que a promessa que a ciência trazia era de que a sociedade viveria melhor sob essa crença de que a ciência seria a promessa da humanidade. Então, você já está contextualizando ali o seu texto, né? Todo início de texto tem que ter um contexto. Eu, com a minha bagagem, consigo fazer isso. Porque eu vou desdobrar a questão da ciência, do pensamento instrumental, que é um pensamento em que a ciência ela tem que servir para um propósito, um determinado fim. Olha que interessante, né? Eu sou uma pessoa que eu amo a ciência, de verdade. Todos os dias eu sendo uma velhinha, sou cientista. Tô brincando. Mas quando a gente começa a acreditar que a ciência dá conta de tudo, isso é um problema, né? A gente pode valorizar o conhecimento científico, né? Porém, não acreditar que tudo que um cientista diz, escreve, tal, ou produz, é inquestionável. Então, se prometeu ali, por exemplo, no iluminismo, que é século XVIII, né? Eu não lembro, minha cabeça não está muito boa, não. Prometeu-se que o século das luzes, né, traria uma plenitude, uma vida mais fraterna, uma vida mais justa e igualitária. Lembra da bandeira da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, tudo isso. No entanto,
me parece, mesmo com o conhecimento produzido, e digamos que tem muito conhecimento produzido, nós temos filosofia, sociologia, psicanálise, temos tudo, gente, hoje. Mesmo de tanta coisa sendo produzida para a emancipação, para a produção de consciência dos seres humanos, da própria civilização, para a gente, pelo menos, né, aumentar ou produzir mais essa noção de humanidade, de civilização, a gente caiu na barbárie, né? A gente teve guerras mundiais, a gente teve genocídios, a gente está tendo genocídio ainda, né? Se você for olhar, né, ali, Israel, Palestina. Então, me parece que a promessa de felicidade plena que se dizia no século XIX fracassou, entende? Fracassou. Por quê? E aí quem vai dizer isso é o Adorno, que é um... Se vocês quiserem depois, deixa eu olhar aqui se eu consigo escrever para vocês, tá? Se quiserem pesquisar depois, esse cara aqui, Adorno e Horkheimer, eles escreveram A Dialética do Esclarecimento. Aí vocês podem colocar ali no GPT mesmo. Eu vou escrever sem acento aqui, tá? Só para ser mais rápido. O chat GPT vai te dar um resuminho dessas obras. E eu acho, por exemplo, eu acho muito bacana vocês citarem autores que trazem, ilustram o que você está pensando de maneira, né, mais consistente, assim, eu acho que isso dá uma riqueza para o texto. Então, eu estava dizendo, olha, o esclarecimento, ou o século das luzes, ou a emancipação do ser humano fracassou, ele vai dizer isso, né? Então, as pessoas pensam, nossa, esse cara é muito pessimista, mas, enfim, fracassou mesmo, né? Então, a gente teve a ciência prometendo tudo, ela entregou muita coisa, mas também as pessoas construíram, criaram bombas atômicas, né? Então, a gente usa a ciência para o bem e para o mal. E, digamos que a promessa de uma vida melhor, mais fraterna, igualitária, não aconteceu. Porque a ciência é utilizada para a exploração e a dominação de um povo sobre o outro, de uma classe sobre outra, ou de uma espécie sobre outra, né? Se a gente for olhar o machismo, o patriarcado, ele vai dizer que os homens controlando tudo, dominando tudo, né? Dominando todas as outras espécies, né? Por exemplo, né? Então, a razão, ela é instrumental, ela é patriarcal, então, são os homens explorando, usando as tecnologias, a ciência para explorar, dominar e destruir, entende? Produzem coisas boas, produzem também, tá? Produzem arte, produzem filosofia, produzem a psicanálise, né? Freud era um homem, apesar de ter dito coisas meio desagradáveis, mas ele era um cara do seu tempo, né? Então, ele diz coisas sobre as mulheres, diz coisas sobre os homossexuais, mas hoje a gente consegue utilizar a psicanálise para, inclusive, entender as mulheres, entender os homossexuais, entender todo mundo. Mas também os homens construíram muitas coisas que construíram coisas que destruíram coisas. É um negócio muito louco. Então, se a gente consegue entender que o movimento que a gente tinha no século XVIII e XIX de alcançar uma certa plenitude pela ciência fracassou, e a gente consegue trazer autores que escreveram sobre isso, a gente já começa a trazer um certo tom para o texto de que se a coisa está feia, não é de agora. Isso já tem um lastro histórico, né? Essas coisas estão acontecendo por consequências de séculos anteriores, né? Então, acreditar que a ciência pode tudo é acreditar que qualquer pessoa que faça uma pesquisa seja incontestada. Isso não é ciência. A ciência ela é produzida para ser contestada, para ser testada, para ser provada. Me parece que quando a pessoa vê uma manchete aí, carboidrato faz mal para a saúde, a pessoa, vou parar de comer carboidrato. Não, gente, de repente é uma guerra industrial, é uma guerra, assim, de marcas sobre marcas, sabe? É um cientista que é pago para fazer um experimento e dizer que o carboidrato é mal para isso, mas é porque eles estão em guerra de uma marca com outra. Aí aquela outra marca ali que estava, sei lá, que domina o mercado de massas, vai entrar em colapso, entendeu? Então, assim,
As pessoas usam a ciência para fins econômicos. É uma guerra econômica, sabe? E aí, me parece que as pessoas caíram nesse engodo, assim. Ó, engodo em certo sentido, né? Se você usa a filosofia, a sociologia, a psicanálise para o bem, você vai produzir coisas bacanas, muito bacanas. Mas se você sai caindo no mito da ciência como a salvação, a verdade, você vai sair acreditando em qualquer coisa, e aí você cai na questão do mito dos gregos, né? Alguém disse, você acreditou, acha que é verdade e cai no golpe. Então, eu, se fosse iniciar o texto, iniciaria nesse contexto do século XVIII, XIX, onde a ciência era a promessa. Provou-se, né? Aí eu posso colocar, provou-se que, mesmo com o advento da ciência, o pensamento humano, o pensamento racional, sistemático humano, não trouxe melhorias significativas em relação ao seu modo de enxergar o meio ambiente. Aí eu estou trazendo contexto, né, para dizer, o desastre natural, ele não é só um desastre natural. Nos dias de hoje, ele é um desastre socioambiental. Há desastres naturais? Há, mas há muito mais desastres socioambientais causados pela ação humana do que desastre somente natural. Isso advém da exploração do meio ambiente desde a Revolução Industrial. Se você pegar a temperatura média, né, nós aumentamos quase 2 graus de lá para cá. Então, você tem derretimento da geleira, você tem o nível do mar mais avançado, você tem chuvas mais intensas, você tem calor mais intenso. Então, tudo isso já foi feito, né? Então, a gente vem há séculos, né? A gente não, né? Mas os donos do poder, os donos do dinheiro, de tudo, são eles que estão produzindo isso há muito tempo. E não são eles também que vão solucionar, obviamente, né? Então, eu posso trazer esse contexto na minha introdução, aí depois eu posso falar sobre as consequências disso, eu posso pegar o exemplo do Paraty, Santa Catarina, eu posso pegar Rio Grande do Sul, isso é o texto, né? E, em síntese, trazer o quê? A população tem que ter consciência de que o meio ambiente não é algo separado deles, né? Então, deixa eu ver se eu estou apresentando aí, né? Tô. Então, na introdução eu posso colocar, né? No caso, posso colocar isso. A questão da promessa da ciência, de uma vida melhor, né? De um paraíso. Logo, a gente não viu nada disso, né? A gente melhorou muitas coisas e piorou em muitas coisas. Aí, você tem um desenvolvimento lá, que é a questão das consequências, né? Econômicas ou sociais do desastre natural. Aí você pode colocar em primeira análise, se você quiser, né? A sociedade sofre muito com os impactos ambientais, econômicos, sociais, advindos dos desastres naturais ou desastres socioambientais. Se você quiser trazer uma frase de algum filósofo, se você lembrar, pode ser uma boa. Minha escrita ela é muito fluida, né? Então, se você quiser colocar alguma coisa sobre Aristóteles, o Aristóteles ele criou um conceito chamado animal político, né? Ele dizia que existia o ser humano era um animal, que o animal ele é aquele que não consegue constituir uma linguagem para sair da sua condição de animal. E os seres humanos era aquele animal que constituiu uma linguagem e fazia com que eles saíssem dessa condição da animalidade, pura animalidade, para uma condição de eu tenho consciência de que eu posso prevenir a morte, enganar a morte, eu posso decidir sobre o meu futuro, posso modificar as coisas ao meu redor. Então, para o Aristóteles, por exemplo, o ser humano é um animal político, porque ele constitui uma linguagem, para além da linguagem animal, né? Então, segundo Aristóteles, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, porque nós temos voz, nós nos articulamos pela voz. Óbvio, né? Articulamos pela voz, pelas ideias, pelos valores, enfim, por crenças.
tudo isso no âmbito da linguagem, do discurso. Então, se a gente se articula pela voz, pelos conceitos, pelas palavras, a gente também tem que ter a consciência de que nós devemos produzir novos discursos, novas linguagens, produzir novos conceitos, para que uma nova mentalidade seja produzida em sociedade. E digamos que a nossa maior tarefa é fazer com que as pessoas acreditem que o meio ambiente não está fora delas. Nós estamos dentro dele, né? O planeta está sendo destruído, assim, a gente está vendo, assim, provas mais empíricas são impossíveis, né? Que a gente está destruindo tudo, não a gente, né? Porque nós não somos bilionários. Né? Eu falo nós assim, não estou falando no geral, os seres humanos, mas obviamente que não é eu e você, são empresas, são pessoas bilionárias que não estão nem aí para nada mesmo, estão destruindo tudo. Não é à toa que eles estão procurando lugar em Marte, né? E o que acontece? Quando a gente percebe, olha, o ser humano é um animal de linguagem, e por isso ele é um animal político, né? Quando as pessoas têm um pouco de ranço da política, né? Porque confundem política, por exemplo, com politicagem, com corrupção, com, sabe, a má-fé, com a corrupção. Na verdade, a política é a ideia de que nós, uns com os outros, estabelecemos acordos, né? Nós conversamos, né? Entramos em diálogo e negociamos. Isso é política. Isso é política. Todo mundo faz isso, né? Quando você casa, por exemplo, com a pessoa, você estabelece acordos, não é? Eu prometo isso, prometo aquilo. Isso é político, né? As pessoas têm uma ideia deturpada do que seja política, mas o que elas confundem é política e politicagem, safadeza com política. E o que a gente é um animal político, né? A gente tem acordos, a gente respeita, às vezes não respeita, e aí entra o conflito. Então, Aristóteles estava apontando isso lá, né? Bem no início aí, né? Dos tempos, que o ser humano é um animal político, que ele estabelece acordos, e esses acordos fazem com que a gente entre mais em conflito ou menos conflito. E aí, cara, sabendo disso, qual é a solução? É a gente trazer a solução, não é esperar que a coisa aconteça de fora, né, para dentro, de dentro para fora. E aí, você pode pesquisar as consequências dessas catástrofes naturais, socioambientais no Brasil, e qual é o papel do Estado, né? O papel do Estado. Aí você vai na Constituição, né? Eu tenho uns slidezinhos aqui, não sei se dá para mostrar hoje, mas eu acho que dá, não sei se dá. Deixa eu olhar aqui, ver se eu consigo abrir. O que eu gosto é sempre trazer nos meus textos, é muito natural isso, tá? Eu sempre trago alguma coisa. Eu estou falando e estou trazendo alguma coisa. Aí, por exemplo, a Constituição Federal, né, de 88, que é a Constituição Cidadã, vocês podem usar também no texto de vocês. E, obviamente, que o texto de vocês vai ficar mais rico, vai ficar mais, eu digamos assim, mais sofisticado, né? E é muito bom quando um corretor ele vai analisar um texto e percebe que a pessoa fala com propriedade, né? Não tem coisa mais feliz para um corretor que pegar um texto onde a pessoa entende e sabe usar o repertório dela para expor o que ela está pensando, né? Deixa eu olhar aqui. Vou abrir meu... Professor, o Ó, senhor gente, poderia depois mandar esse modelo que o senhor está colocando aí, posso. compartilhando com a gente, e um modelo de texto expositivo para a gente fazer uma comparação, ver o texto pode... Eu estou pensando em eu mesmo escrever e mandar para vocês. Pronto, pode ser melhor. Né? Acho que fica melhor. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso, vou escrever o texto, vou mandar para vocês, mas aí eu não quero que vocês fiquem copiando o meu texto, eu quero que vocês pensem assim, é por aí que eu tenho que ir, entendeu? Sim. E aí, depois vocês podem né, trazer os argumentos de vocês. Eu acho que é sempre bom, qualquer texto que trata de uma temática social, trazer a Constituição Federal, que em tese é um texto bacana, né? Trazer algum repertório de algum sociólogo, ou trazer esses conceitos, né, que foram produzidos, né, no século XVIII, XIX, XX, sobre sociedade, ciência, civilização. Essas coisas estão sempre em choque, qualquer século, né?
a noção de ser humano, a noção de ciência, a noção de cultura, de civilização, está sempre em crise. Entendendo isso, cara, a gente entende muita coisa. E aí eu vou escrever aqui, vou mandar para vocês. Vou escrever agora mesmo, aí já mando, tá bom? Eu queria que vocês também me perguntassem algumas coisas, se vocês tiverem vontade. Fique à vontade para perguntar, gente, por favor. Eu vou perguntar. No caso, como a gente está tratando de texto expositivo, a gente poderia colocar todos esses pontos que o senhor colocou, um filósofo, texto histórico, social, etc. Mas isso a gente teria que trazer como um argumento ou como um contexto assim vasto, ou trazer anexado a causa, a consequência daquilo, Isso, etc. você entendeu já. É como contexto. Trazer como contexto, como base Isso. de um repertório, né? Uma Exatamente. afirmação de uma tese que a gente vai defender mais tarde. Isso, não, você acertou, cara. Você foi direitinho no alvo, assim. É exatamente isso, exatamente isso. Você já sacou o negócio. Eu vou procurar, não sei se eu já procurei e não encontrei. Porque quando a gente faz texto de ciência argumentativo para o Enem, eles expõem depois esse texto em público, né? De qualquer internet. As pessoas que fazem esses textos dissertativo e expositivo, geralmente as bancas não podem disponibilizar na internet, porque fere, né, com questão da privacidade, né? Eu não sei, mas eu nunca encontro modelo, por exemplo, modelo 1000, não existe, eu sei, né? De texto dissertativo e expositivo. Eu não encontro. Eu pesquiso, nunca encontro. Mas se vocês encontrarem, podem me enviar lá no grupo, no privado, não tem problema, tá? Vou aceitar. Mas eu vou escrever aqui e vou mandar para vocês. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Por favor, perguntem logo. Eu gosto de responder as perguntas, tá? Ou só a Larissa que entendeu, gente? Só a Larissa. Aí eu morro, né? Robson tá vivo? Robson? Pode falar, Robson. Robson tá vivo. Ah, você tá acordado ainda, Robson? Que bom, Robson. Professor, Isso aí. me desculpa a demora, porque eu saio do trabalho, chego em casa às 5h30 da manhã. Você Você imagina? trabalhou hoje? Foi de ontem para hoje. E amanhã eu vou trabalhar na política de novo. Ah, você tá trabalhando em campanha. Não diretamente, né? Mas é como você falou, nessa questão de politicagem não me agrada. Porque o que eu vejo hoje é interesse. Interesse particular, e nada para o povo. Aí eu não sou muito essas questões de viés de politicagem, não. Aliás, nem devemos fazer isso. Professor, o senhor falou uma questão interessante aí. Vamos dizer assim, que nos enunciados da redação esteja lá, pois, segundo a Constituição Federal, tal, 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 essa Constituição Federal podemos utilizar na redação? Expositiva? Pode. Isso é incomum ou posso fazer isso? Pode, porque o tema da proposta é qual é a responsabilidade do Estado frente aos desastres naturais. Ali na Constituição diz o que o Estado tem que fazer diante de cada situação, né? De cada demanda social, né? Política, econômica, tal. E não seria assim considerado plágio? Não. Quem vai corrigir vai pensar, não, eu não tive criatividade, não tive argumentação, copiar. Não. Assim, você fala, segundo a Constituição, aí não é plágio porque você está citando a Constituição, né? Aí não tem como ser plágio mesmo, não. Porque, assim, tem momentos em redações que eu evito de colocar, mas está tão introduzido algumas referências que eu coloco, mas fico com receio. Você lembra, assim, eu sempre lembro. Se eu estou falando, sei lá, se eu falo aqui, biopolítica, eu sei que esse conceito não é meu, é do Foucault. Então, eu lembro. Mas no texto, quando você vai escrever para ser avaliado, é sempre bom você colocar referência. É sempre bom? É muito bom, inclusive, porque é repertório, né, cara? Quando você tem repertório, você é bem avaliado. Né? Então, sabe, se você falar assim, ó,
A questão da legalização do aborto ou do discriminação da maconha é uma questão biopolítica, segundo Michel Foucault, no livro Tal. Olha que maravilha. E é Não bom. consigo- Continue, desculpe. Não, pode falar. Sim, sabe por quê? Porque nós não sabemos qual tipo de redação vai vir aí. Aí a gente tem que pegar uma referência que se encaixe em pelo menos uma parte. Assim, pode vir um tema que a Constituição se encaixe, a Constituição brasileira se encaixe. E se não vier? Aí por isso que é legal a gente pesquisar antes de escrever, conversar. Por exemplo, tem o próprio Foucault, ele vai falar do conceito chamado tanatopolítica. Foucault? Foucault. Tá anotado. Foucault é terrível, tá? É um gêniozinho. Ele vai falar assim, o Estado administra a morte das pessoas. Entendeu? Ele vai dizer, o Estado produz políticas para que você viva conforme determinadas regras e padrões, que ele vai chamar de sociedade administrada, para que as pessoas vivam, produzam economicamente e depois elas morram. Tá? Pessoas, no caso, brancas, classe média, têm que viver. Agora, as pessoas pobres têm que, dentro da biopolítica, elas têm que trabalhar, recebendo pouco, que aí eu estou colocando um pouco mais de Marx aqui no meio, né? Mas tudo bem. Trabalhar. Mas essas pessoas também vão ser as mais afetadas pelos desastres naturais. Entendeu? Essas pessoas podem morrer a qualquer momento, que não dá nada para o Estado. O Estado tem que esperar que elas morram. E nem faz falta. Que não vai fazer falta, não vai. Essa galera que depende de cirurgia, de transplante no SUS, vai morrer. E para o Foucault, isso é um projeto, isso não é algo, olha, meu Deus, que triste aconteceu. Não, para ele isso é calculado. Calculado. Essas crianças que são espancadas e mortas, tem que morrer mesmo. Para o Foucault, tá, gente? Ainda disse que o ser humano é evoluído. Rapaz, isso aquilo. Pois é. Então, assim, o Foucault vai dizer assim, existem os dispositivos de poder. O que é os dispositivos de poder? É o discurso, é a lei, é a mídia, tudo isso. De poder. Eu estou na pesquisa. E o que acontece? O Foucault, ele é muito marxista, apesar do povo falar que ele não é marxista, ele é tão marxista quanto com nós, assim. Ele vai dizer, o poder não, aí eu acho que ele, né, difere um pouquinho do Marx, mas eu acho genial os dois. Eu vou dizer, o poder todo mundo exerce. Então, é o homem, não existe uma classe que tem poder e uma classe que não tem poder. Existe as pessoas e as pessoas também têm poder. Então, às vezes, o cara é pobre, ele é classe trabalhadora, ele é pobre, mas ele é homem, ele espanca a mulher. Então, ele tem poder sobre ela. E a mulher espanca o filho, porque ela tem poder sobre o filho. E o filho espanca o cachorro, porque ele tem poder sobre o cachorro. Então, todo mundo tem poder, todo mundo oprime todo mundo, entendeu? Então, aquele colega seu de trabalho, que é filho da mãe, e te passa uma rasteira, entendeu? Todo mundo tem poder. Verdade. Ele vai dizer assim, é só a classe burguesa que tem poder. Não, até todo mundo tem. Ele chama isso de microfísica do poder, que é aquele poder do cotidiano que todo mundo estabelece uns com os outros, e aí, né, dá um golpe, né? Enfim. Além do Foucault, tem alguma parte da Constituição, alguma que se encaixa nessa temática que o senhor falou agora dos desastres ambientais? O que você acha? Cara, você sabe o lema da nossa bandeira do Brasil? É ordem e progresso, não é? Isso. Então, essa frase, enfim, esse lema, ele é muito positivista, né? Ele vem do século XVIII aí, século XIX, mais ou menos, mas século XVIII, XIX. O que acontece? Eles acreditavam na ordem, na disciplina, que é muito militar, né? O Brasil é muito militar, e no progresso da ciência, né? Desenvolvimento. Só que esse lema, ele acredita no desenvolvimento sem comprometimento com o meio ambiente. Toda a ciência que foi produzida, nesse viés de progresso, todo mundo quer. Até quando a gente fala assim, progressista, né?
A gente está pensando no progresso mais científico, mais econômico. E o ser humano aprendeu a pensar que o meio ambiente não faz parte do progresso, o bem-estar não faz parte do meio ambiente. Você já estudou isso? As pessoas estão falando, políticos, como querem ser eleitos. Vamos desenvolver, temos que criar mais indústrias, temos que ser o quê? Ninguém fala, precisamos cuidar da nossa reserva, porque isso vai melhorar a temperatura. Pessoas morrem de calor. Ou seja, Ninguém, porque economia acima de tudo, né? economia e dinheiro para quem já tem dinheiro. Rapaz, ser humano é muito primitivo. Eu não sou muito fã do ser humano, não, tá, gente? Apesar de ter pessoas legais. Tem pessoas legais. E elas sofrem, inclusive. Então, o que acontece? O lema da nossa bandeira, por exemplo, é isso: é progresso econômico, desenvolvimento econômico. Não tem a ver com desenvolvimento social, ou seja, pobre tem que continuar pobre. Não tem a ver com desenvolvimento ambiental, que seria a consciência de que a gente desenvolveria que o meio ambiente seria a nossa casa e não um lugarzinho para a gente brincar e depois voltar para casa, né? Então, todos esses lemas que a gente, enfim, todas essas palavras que a gente vai introduzir na linguagem, no cotidiano, elas nos afastam, né, da questão do meio ambiente, assim. Porque é aquele negócio do Adorno lá, na Dialética do Esclarecimento, que é um livro difícil, tá? Mas você vai encontrar aí no ChatGPT um negócio mais simples. Que ele diz assim: o ser humano, ele criou uma alienação entre ele e a natureza, como se ele estivesse fora dela. Uma pessoa que fala muito assim sobre a questão do meio ambiente e relação da pessoa com o meio ambiente é a Viviane Mosé, que é uma filósofa, psicanalista, escritora, poeta. Ela é maravilhosa. Ela Qual o sempre está nome? no Café Filosófico. É Viviane Mosé. Viviane Acho José. que é esse o nome dela. Eu gosto dela. Ela é capixaba, tá? Ela é danadinha. Ela sempre está indo no Café Filosófico por aí. Tem muita palestra dela no Café Filosófico. Ela vai falar sobre isso, a questão do meio ambiente, que nós não somos livres, nós dependemos do meio ambiente para poder viver e fazer nossas coisas. Então, assim, a gente acreditou nisso, nessa coisa do eu tenho o poder sobre aquilo que está fora de mim. Essa é a racionalidade instrumental, masculinista, que é a razão da dominação. Então, eu domino o meu empregado, eu domino o meu ambiente, eu domino a minha mulher, eu domino meus filhos. Tudo isso é uma racionalidade, digamos, masculina. Tem um Pierre Bourdieu também, que ele vai falar a dominação masculina também. Pierre Bourdieu é maravilhoso, né? Eu adoro o Pierre Bourdieu. Adoro mesmo. É um sociólogo francês. Vou colocar o nome dele aqui, se vocês quiserem depois pesquisar. A dominação masculina. Pierre Bourdieu. Eu acho Ele, ele é maravilhoso. Então, assim, todas essas coisas aí vocês podem pesquisar. Assim, no ChatGPT rapidinho, aparece lá, um negócio bem rápido. Então, assim, a gente cai no engodo, na ilusão de que o melhor está vindo, está sempre vindo. E, na verdade, são homens produzindo palavras. Agora tem esse negócio de mindset, sabe, assim, o povo está acreditando em tanta idiotice. São homens construindo palavras, conceitos para administrar, manipular, dominar os outros abestalhados para ganhar dinheiro em cima disso, destruindo tudo. Então, assim, a gente pode usar essas referências, mas aí no texto expositivo é para expor alguma coisa que você esteja vendo. Por exemplo, as catástrofes naturais têm muito mais de humano do que de natural, né? Aquilo ali é uma consequência da ação humana. Então, você pode trazer esses pensadores que, né, discutiram, conceituaram esse tipo de coisa. Enfim, quando você entende muita coisa, você consegue traçar, por exemplo, um texto, né? Eu colocaria a questão da ciência logo na introdução, e colocaria a questão do que é ambiental e socioambiental, enfim, o que é um desastre natural, por que eles acontecem, depois as consequências disso na sociedade. Então, a natureza, ela consegue sobreviver sem ser humano, entendeu? O ser humano não consegue sobreviver sem natureza.
Então, trazer isso. E a responsabilidade do Estado é produzir essa consciência de que nós não sobreviveremos sem ela, mas ela sobreviverá sem nós. Então, me parece que é só o Estado que tem que ter essa consciência? Não, a gente tem que construir o Estado, a gente tem que reformular o Estado, por meio da nossa consciência, da produção de consciência e por meio da nossa representatividade nas instituições, né? Nas instâncias políticas. Então, assim, a gente tem um trabalhinho aí para fazer, mas, enfim, não sei se a gente vai conseguir, mas espero que dê certo. Espero que dê certo. Aí eu vou escrever o texto aqui, vou enviar para vocês terem um parâmetro. Se eu encontrar também alguma coisa, eu mando também para vocês. Mas, no entanto, por enquanto é só isso. A Isa, quer falar alguma coisa, Isa? Aqui, tá aqui. Isa, Moura e Robson levantaram a mão. O Robson já está falando. Ou não, né? Porque eu falo para caramba, né? Mas aí, Robson, assim, eu trago muita coisa, tá? Às vezes eu acho que vocês ficam Não, sofrendo aí, né? viu, professor? Só pelo Foucault, Constituição Federal, Viane Mosé, eu vou dar uma pesquisada, eu vou fazer redação baseado nessas referências. Vou citar alguns deles. E vi para o senhor, viu, ainda hoje. Eu falei do Foucault, né? Biopolítica, né? Foi. Tratato política, né? Isso. A Ordem do Progresso, Viviane Mosé. Eu acho que Adorno, né? Adorno. aí eu vou desenvolver um trabalho e ver para o senhor ainda hoje. Não, de boa, de boa. Fiquem à vontade aí. A gente É, volta na terça, né? Na terça e na quarta, né? privado, Oi? pode ser no privado, como funciona. Pode ser no privado, Tranquilo. tá bom? Tá bom. Um abraço aí para vocês, bom descanso e Amém. até terça-feira. Tchau, O senhor tchau, viu? também. Tchau, tchau. Obrigado. Para a apresentação. Parar.